Olá, tudo bem? Hoje eu tenho a honra de estar conversando aqui com o professor Neri dos Santos. 50 anos de docência a serviço da nossa querida UFSC, um professor aí sagrado e que é referência para muitas gerações de profissionais no estado de Santa Catarina. Estamos conversando por meio do projeto Educadores. Lembrando que o professor Neri foi citado como uma grande referência para o professor Sérgio Luiz Gargione, que foi a referência de uma pessoa como o Álvaro Prata. E aí a gente está fazendo esse novelo de linha, resgatando histórias de docência e avaliando o que torna o professor inesquecível para seus alunos. Eu gostaria, de pronto, passar a palavra para o professor Neri, para ele se apresentar rapidamente, e a gente vai conversando ao longo do caminho, lembrando que o professor Neri também tem um grande amigo em comum, que foi o professor Hipólito Vale Pereira Filho, que nos deixou precocemente, mas deixou um legado inesquecível aí em Santa Catarina, e que eu gostaria também de contar um pouquinho como é que o professor Neri o conheceu, né? E como... Porque o professor Hipólito falava muito bem do senhor. É isso que eu lembro na década de 90, quando eu fiz segurança do trabalho. Ele eu admirava muito. Então, por isso que sempre me chamou a atenção a sua pessoa, porque o professor Hipólito era nosso ídolo, né? Professor Neri, uma palavra para o senhor. Em primeiro lugar, te agradecer aí, professor José, pelo gentil convite, né, da situação, e da mesma forma como o professor José, também sou engenheiro mecânico, nós não somos perfeitos e acabamos por, digamos assim, uma convergência de, eu diria, de tendências de estudo, acabamos fazendo engenharia mecânica, mas, de fato, José, eu vim para Florianópolis na década de 60, mais precisamente no início de 1968, para fazer a antiga Escola Industrial Federal de Santa Catarina, que funcionava no meu local hoje do Instituto Federal, na Mauro Ramos. Eu me formei em 70 e entrei em 71 na universidade, já na engenharia mecânica. A escola técnica, à época, né, técnica que depois que eu me formei, ela se transformou em Escola Técnica Federal, sempre foi uma referência nacional, juntamente com a Escola Técnica Federal do Paraná, que acabou se transformando na Universidade Federal Tecnológica do Paraná. E a nossa se transformou no Instituto Federal. Mas, objetivamente, grande parte dos estudantes de engenharia mecânica da universidade vinham ou da Escola Técnica Federal ou da Escola Técnica Tupi. Então, nós temos, à época, na década, início da década de 70, eu diria até uma concorrência, né? Para saber qual era a escola técnica que mais tinha alunos ingressantes no curso de engenharia mecânica. Depois, ainda no início da década de 70, eu comecei em 1974, e por isso que este ano está fazendo 50 anos de magistério, né? Eu estou há 50 anos de magistério. Eu comecei a dar aula no Colégio Imaculada Conceição, disciplina de desenho geométrico. Durante o ano de 1974, eu dei aula, mas no final do ano de 1974 eu acabei casando, porque a minha esposa queria vir para Florianópolis. À época, os pais dela não permitiam que ela viesse sem ser casada, então nós acabamos casando. E eu fui fazer uma visita ao professor Nilo Santiago, que à época era o coordenador do curso técnico mecânico, muito meu amigo. E o professor Nilo: não, mas Neri, tu tens que vir dar aula aqui na escola técnica. Eu não tinha me formado ainda em engenharia mecânica, eu já estava no 4º ano, mas ainda não tinha me formado. E ele me convidou, então, para dar aula, isso já em 75. No final de 75, a Escola Técnica Federal fez uma reestruturação e o professor Nilo Santiago me indicou para ser o coordenador do curso técnico mecânico. Em 1976, durante o ano de 76, eu fui o coordenador, então, né? Inclusive, tiveram muitos colegas que hoje estão na engenharia mecânica que também ministraram aulas, né, aí na escola técnica, né? O professor Colli, como tu sabes, né? Da mesma forma,
Tem outros colegas que hoje são professores lá da engenharia mecânica que foram também professores da então Escola Técnica. Evidentemente, depois da transformação do Instituto Federal, houve uma modificação significativa, um aumento, digamos assim, de importância, inclusive com a introdução dos cursos de graduação, os cursos superior de tecnologia e também, é claro, do curso já de pós-graduação. Eu trato, José, da mesma forma como outros colegas, eu acabei saindo da engenharia mecânica. Quando eu entrei na universidade, eu entrei como professor de desenho técnico, né, na universidade, isso em março de 1977. E aí, na sequência, eu acabei indo fazer mestrado e doutorado na França, em 1981. Eu fiquei na França de 81 a 85, morei 5 anos em Paris, e aí eu fiz mestrado e doutorado em ergonomia da engenharia, porque, da mesma forma como colega, eu também, depois de formado em engenharia mecânica, eu fiz o curso de engenharia de segurança do trabalho. E quando eu fiz o curso de engenharia de segurança do trabalho, de ergonomia, eu gostei muito. Eu digo, olha, eu vou entrar nessa área aí de ergonomia, e por isso eu fiz o meu mestrado e o doutorado em ergonomia da engenharia. A ergonomia da engenharia é uma ergonomia mais de projeto, é uma ergonomia mais cognitiva, não é uma ergonomia, digamos assim, de natureza mais físico-muscular, de trabalho físico-muscular, mas de trabalho mais intelectual. E, portanto, é aí que eu acabei entrando, né? E por isso mesmo, quando eu retornei do meu doutorado em 85, eu já fui diretamente para a engenharia de produção. Eu entrei no departamento de engenharia de produção, à época só tínhamos mestrado. Na sequência, em 88, nós implantamos o doutorado na engenharia de produção, e já na década, já no século XXI, em 2004, José, eu saí do departamento de engenharia de produção e criamos um novo programa de pós-graduação de engenharia e gestão do conhecimento, que está fazendo 20 anos agora. Um programa que começou com conceito 4 na CAPES, e hoje tem conceito 7, é um dos melhores programas da área do Brasil, está na área no CAINTER, né, Comitê Assessor Interdisciplinar, e é um programa que trabalha com engenharia e gestão do conhecimento. E por que, de fato, né, eu acabei fazendo essa transição da engenharia de produção, engenharia e gestão do conhecimento? Porque em 2001 eu fui para o Canadá e eu fiz um pós-doutorado na Escola Politécnica de Montreal, no Canadá, e em engenharia do conhecimento. E aí foi aí que eu vi, nessa perspectiva de uma engenharia do conhecimento, uma engenharia cognitiva, uma oportunidade para a gente começar um curso novo no Brasil. É importante salientar que o termo engenharia e, sobretudo, gestão do conhecimento é do final da década de 90, né? Então, era uma área de conhecimento pouco explorada no Brasil. E aí, eu, juntamente com outros colegas, criamos um programa e continuo no programa até hoje, né? Então, é uma satisfação de estar contigo aqui, José, e eu te diria o seguinte, né? Eu tenho um laço afetivo muito grande. Hoje, o Instituto Federal tem, inclusive, pessoas que já foram orientados por mim, tanto em mestrado como de doutorado, e agora, nesse momento, inclusive, eu tenho uma colega tua, que é minha aluna de doutorado, a Letícia, está fazendo, inclusive, um estágio de doutorado de sanduíche na Universidade do Minho, em Portugal. Esse é o circuito assim, de vida acadêmica, né? E eu te diria o seguinte, José, se Deus me desse a oportunidade de voltar à vida, eu gostaria que Ele me concedesse, digamos assim, 3 bênçãos. Né? A primeira, de nascer na mesma cidade que eu estou morando hoje, que é Florianópolis. Né? A segunda, de casar com a esposa que eu tenho há 50 anos. E a terceira, de ser professor. Eu acho que ser professor, mais do que uma profissão, é uma. Nós, digamos assim,
é uma meta-profissão, é a profissão de todas as profissões. E é uma profissão que dá muita satisfação, evidentemente, do ponto de vista financeiro, né, como o colega sabe, nós temos as nossas dificuldades, mas do ponto de vista profissional, é uma profissão muito importante, relevante, né? E tem estudos que mostram que a categoria profissional que tem a maior expectativa do mundo é o professor universitário. E tem, fundamentalmente, duas razões para isso. A primeira, e é evidente, né? Mente insana, corpo insano. Isso quer dizer o seguinte, na medida que a gente fica ativo intelectualmente, é mais provável que o corpo também fique ativo, que a gente preserve mais o corpo. Mas esse não é o aspecto mais relevante. O aspecto mais relevante é que o professor universitário, constantemente, ele está em contato com a juventude. E, na medida que ele está em contato permanente com a juventude, porque as turmas vão passando, né? E sempre está entrando turma nova, a gente está em contato com a energia. A gente acaba absorvendo a energia da juventude. Esse desafio de ensinar é um desafio que prorroga a vida das pessoas. Na verdade, esse é um ponto importante, né? Claro que, às vezes, né, eu falo particularmente do ensino superior, porque no ensino fundamental, sobretudo na periferia, José, tem muitas pessoas que têm dificuldade, né, de ministrar as suas aulas, de conviverem, digamos assim, com os alunos, e, sobretudo, naquelas regiões que são mais periféricas, mais complexas, né, do ponto de vista social. Mas, como professor universitário, seguramente a gente tem uma qualidade de vida melhor. Que bela introdução, professor Neri. Já aprendi um monte já nesses primeiros minutos. Fico muito feliz de saber que temos afinidades aí. Eu também sou professor de desenho técnico aqui no Campo São José do IFSC. Comecei minha carreira em 1993, há 30 anos, e venho ministrando conteúdos na área de projeto arquitetônico, de ar-condicionado, de retiração, e ensino AutoCAD, Revit, ensino desenho técnico desde muito tempo, e é uma área muito importante, além da a base, né, para todo o projeto, né, o desenho técnico, né? E que bom saber aí, conhecer um pouco mais da sua história junto à nossa antiga Escola Técnica Industrial, Escola Técnica Federal, e também aí obviamente, conhecer um pouco mais da sua carreira, né? Eu estava vendo o seu currículo aqui antes. Me chamou a atenção na última entrevista, último depoimento do professor Sérgio Luiz Gargione. Ele também, aos seus 50 anos de carreira, concluiu o doutorado na área de inovação com a sua orientação. Eu acho muito lindo o que aconteceu e, mais ainda, o fato de vocês estarem na ativa, apesar de aposentado, o professor Sérgio continua na ativa, e ele está com aquela disciplina, né, para engenharia, desenvolvendo habilidades e competências comportamentais na engenharia, que é algo inédito, né? Geralmente o engenheiro não tem muito essa vocação, e muitas vezes falta, né, um pouco mais de conhecimento de soft skills para algumas pessoas, né, o que acaba limitando a profissão, né? E concordamos basicamente, né? Nós, por meio da docência, nós transformamos vidas, né? Isso é incrível e muito grato aí pelas suas palavras, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Então, como eu estava dizendo, nós temos um grande colega em comum, um grande amigo em comum, que é uma pessoa que eu admiro muito, o professor Hipólito do Vale. Como é que você conheceu o professor Hipólito? Ele chegou a dar aula para o senhor ou como é que foi? Não, quando eu comecei o curso de engenharia, e eu entrei quando eu entrei na década de 70, início da década de 70, a gente entrava na área com a reforma universitária, a gente ficava 2 anos, de uma forma, eu diria, conjunta, né, todos os estudantes de engenharia, e a partir da 5ª fase é que, numa forma meio de concorrente, a gente escolhia o curso de engenharia que a gente fazia. O nome da área era Física e Matemática, a área das Físicas e Matemática, né? E quando eu entrei na 5ª fase, o professor ele estava fazendo doutorado, ele não tinha retornado ainda do doutorado, ele e a esposa, a professora Vera. A professora Vera depois foi minha colega
no Departamento de Engenharia de Produção durante muito tempo. Ela também trabalhava na área de ergonomia e sempre uma entusiasta também do curso de Engenharia de Segurança, assim como o professor Hipólito. Mas, à época, como eu era já do Departamento de Engenharia de Produção e era colega da professora Vera, sua esposa, eu acabei tendo uma grande amizade com o professor Hipólito. O professor Hipólito sempre colaborava também. Quando nós criamos a área de concentração de ergonomia do programa de engenharia de produção, eu fui coordenador do curso de engenharia de produção já na década de 80, e o professor Hipólito, eu o convidei para ele também trabalhar conosco, né, na área de ergonomia. Então, ele colaborava porque ele tinha, digamos assim, uma vivência no curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, então a gente precisava, digamos assim, de ter alguns colegas que tivessem experiência nessa área de segurança, e ele, então, colaborou conosco na área de economia. Por pouco tempo, na verdade, ele sempre foi na área mais de engenharia térmica, né, da engenharia, digamos assim, ele trabalhava sempre voltado mais para a parte digamos, de conforto térmico, transição do calor, um pouco também, digamos assim, de mecânica dos fluidos. Então, eu, de fato, não tive a satisfação de tê-lo como professor, mas tive a grande satisfação de tê-lo como colega, amigo, né? E sempre trabalhamos juntos, digamos assim, no Centro Tecnológico da UFSC. Infelizmente, a vida é muito rápida, né, José? E ele partiu mais cedo do que a gente esperava, porque o professor Hipólito ainda era jovem. Eu acho que ele ainda tinha muito a contribuir. Ele acabou, digamos, se aposentando de forma mais pretérita, assim como a própria professora Vera, mas eu acredito que ele teria ainda muito a contribuir para a Universidade Federal, para o Departamento de Engenharia Mecânica. Foi uma pena que ele tenha partido, mas ficou, digamos assim, a lembrança de um grande amigo, de um grande colega, de um grande professor. Ele, muitos alunos, depois da minha, digamos assim, da minha turma, nas turmas seguintes, a partir de 76, 77, já foram professor. Quando ele tinha retornado do doutorado, ele passou a ministrar, digamos assim, para essas turmas que tinham entrado posterior à minha. Então, uma grande figura, um grande professor, pena que ele tenha partido, José. Sabe que o professor Neri, o professor Hipólito, ele ministrou mais ou menos 15 anos de aula na Escola Técnica São José, ali, na área de mecânicos fluidos. Logo depois que ele se aposentou da UFSC, ele veio, fez concurso para professor e se tornou ali uma referência para nós, o primeiro professor do campus a ter doutorado, né? Realmente ele foi o primeiro professor de engenharia mecânica a fazer um doutorado no exterior também, né? Acho que em Austin ou Houston, uma coisa assim. E realmente para nós, né, deixou um grande legado. E, aliás, o senhor tem muita influência também na nossa gestão do IFES, o senhor não vai acreditar, mas na década de 90, né, a gente pleiteava, a gente era escola técnica ainda, quando eu entrei. A gente tentou um processo de cefetização. E quando a gente virou Cefet, foi necessário construir um novo estatuto. Nesse momento, estamos falando de 2005, 2004, que estava fazendo o estatuto, e surgiu a iniciativa de ter uma diretoria de gestão do conhecimento. Essa diretoria foi alocada no nosso regimento, no nosso estatuto, e até hoje, eu, inclusive, tive a honra de ser diretor de gestão do conhecimento por um tempo, e até hoje tem essa diretoria preocupada realmente com processos, com pessoas, né, com tecnologias, agregando tudo isso na espiral do conhecimento, aí, buscando realmente documentar. Aliás, essa iniciativa também é uma iniciativa de gestão do conhecimento para que a gente possa transmitir para as novas gerações todo esse aprendizado, né, trazido. Então, a
a sua iniciativa lá no Canadá, que decorreu depois da Engenharia de Gestão do Conhecimento, tem fruto até hoje na nossa instituição, que é uma das poucas do Brasil que tem a diretoria de gestão do conhecimento no país. Sabia disso? Eu não sabia, para mim é uma satisfação também saber, porque, de fato, assim, a gente, quando sai de uma instituição, a gente deixa uma lembrança, evidentemente, deixa amigos, e, na medida do possível, a gente procura deixar também um legado. Né? Eu diria que o maior legado que eu deixei para a antiga Escola Técnica Federal, depois já como Cefet, foram os aspectos relacionados à formação. Muita gente que veio fazer mestrado e doutorado em engenharia de produção, né, que me conheceram na escola técnica, tinham, digamos assim, um contato, né, para a gente, de fato, conversar. Quando nós criamos o curso em 2004, que foi o primeiro curso do Brasil, né, na área de gestão do conhecimento, de fato, algumas instituições começaram a tratar do assunto também. E muitos colegas, digamos assim, do antigo Cefet, né, eles acabaram também se entusiasmando em levar a gestão do conhecimento para a administração pública. Inicialmente, a gestão do conhecimento estava muito relacionada à administração privada, à iniciativa privada. Tinha poucas propostas, estudos relacionados à iniciativa pública. E, de fato, os primeiros que estudaram a gestão do conhecimento na iniciativa pública justamente foram colegas do antigo Cefet, hoje Instituto Federal. Eu não sabia e fico muito satisfeito. Então, realmente é eu diria assim, uma semente que acabou florescendo, né? Tendo, claro, com todas as dificuldades, a gente sabe que a administração pública sempre tem algumas dificuldades, sobretudo digamos assim, independentemente de um governo para outro, de uma gestão para outra, ter continuidade. Um dos grandes problemas que a gente vai encontrar no Brasil, de uma forma geral, Santa Catarina não é diferente, apesar de termos uma situação um pouco melhor do que a realidade nacional, José, é justamente a continuidade de políticas públicas. Quando, digamos, as políticas públicas não têm continuidade, cada governo quer fazer o seu plano de governo, desconsiderando o que o anterior fez, isso é ruim para a administração pública. É por isso que a gente tem dificuldade de ter um planejamento de longo prazo, né? Tudo é feito de curto prazo, de curta gestão, olhando exclusivamente para aquele governo que está de plantão. Isso acaba, digamos, prejudicando a instituição, a administração pública e sem sombra de dúvida, com a permanência de uma direção de gestão do conhecimento no agora Instituto Federal, eu acho que isso foi uma conquista. Uma outra coisa, por exemplo, que eu tive, digamos assim, eu diria assim, uma importância, né, que foi uma iniciativa minha, foi a criação da nossa hoje Fundação de Apoio à Pesquisa, a FAPESC, que à época eu queria como FUNCITEC, e depois o professor Diomar acabou mudando o nome, né, de forma muito mais apropriada, como Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica, da qual, inclusive, o professor Gargione foi presidente, né, durante 8 anos, aí no mandato do governador Colombo. A FAPESC é o tipo de instituição que entra governo, sai governo, ela vem tendo continuidade e crescimento. E, por outro lado, José, uma coisa que pouca gente sabe, né? Santa Catarina tem um hub da RNP, da Rede Nacional de Pesquisa, que se chama RCT, que é a Rede Catarinense de Ciência e Tecnologia. Santa Catarina é o estado que tem o hub da internet totalmente estadualizado. Tem mais de 1.200.000 pessoas na RCT, sendo que Santa Catarina seja o estado, digamos que sempre, né, quando se fala de conexão,
é o estado mais conectado do Brasil, porque nós já partimos, né, qualquer medida, desses 1.200.000 pessoas que estão nas escolas públicas, tanto de nível superior, todas as universidades, não só a Universidade Federal, o Instituto Federal, o DESC, mas também as universidades do sistema CAF e todas as escolas da rede pública estadual. Isso quer dizer o seguinte, mais de 1.300 colégios da rede pública estadual estão todos conectados à RCT com banda larga, e a conta, digamos assim, da RCT é pago pela FAPESP. Então, muito importante, né, para que Santa Catarina... E é importante salientar que nós fizemos isso em 1995, quando iniciou-se, digamos assim, a internet. Eu me lembro que, quando eu levei a proposta, o projeto para o governador Paulo Afonso, que era governador à época, e ele me perguntou, olha, Maniri, o que é esse negócio de internet? Eu, sinceramente, falei para ele, olha, governador, eu também não sei bem o que é a internet, qual é, mas seguramente vai ser uma coisa importante no futuro, porque antes da internet, na universidade, a gente já utilizava o BitNet, que era a possibilidade de comunicação só por linha, não tinha possibilidade de compartilhar vídeos, compartilhar fotos, mesmo os textos não tinham possibilidade de acento, né? E era uma comunicação muito precária. E, de fato, antes da BitNet, já tinha havido a ARPANET, com fins mais militares, né? Na época da Guerra Fria, na possibilidade de uma possível guerra nuclear, as bases americanas se comunicavam utilizando a chamada ARPANET, que foi a avó da atual internet. A mãe foi a BitNet. E a internet hoje passou a ser uma ferramenta de domínio público, né? Hoje, com as redes sociais, com todas as conexões, a internet, na verdade, ela permitiu que a humanidade, né, gradativamente, agora de forma mais acelerada, sobretudo a partir da Covid-19, nós estamos saindo da era industrial e entrando na era digital. Então, efetivamente, a internet foi a tecnologia que permitiu essa grande evolução, né, para a era digital. E hoje todo mundo está conectado, né, e isso agora de forma exponencial, né, vendo da própria inteligência artificial, de outras tecnologias que ainda nós vamos ser confrontados daqui para frente, nós vamos ver que, de fato, a internet é que suportou tudo isso, né, que deu a rede, permitiu, digamos assim, essa verdadeira explosão, né, das comunicações. E, inclusive, José, na educação, porque a educação, a partir da internet, ela deixou de ser a mesma, né? E é importante também salientar, como nós estamos na área educacional, de que agora nós temos uma Política Nacional de Educação Digital, que foi um projeto de lei de iniciativa da deputada Ângela Min. Esse projeto foi aprovado no ano passado, foi sancionado pelo presidente 11 de janeiro do ano passado, mas durante o ano ele tinha tido 3 vetos, então somente em 14 de dezembro do ano passado é que, de fato, um dos vetos que era importante foi derrubado e agora a lei passou a efetivamente funcionar. O que é que diz essa legislação? A legislação ela é relativamente simples, mas extremamente importante. É que todo cidadão brasileiro tem que adquirir as competências digitais que a era digital vai exigir. Então, todo cidadão brasileiro tem que ter letramento digital, letramento de dados, tem que ter a capacidade de identificar o que é fake, o que é verdade nas redes sociais, porque isso faz uma diferença significativa, porque a nossa geração não teve essa formação, nós não tivemos letramento digital. E isso é um problema, porque todos os jovens que estão chegando na universidade, inclusive na pós-graduação hoje, já são nativos digitais. E a grande maioria dos colegas professores, ou eles são convertidos digitais, migrantes digitais, ou são, e infelizmente tem muitos,
que são refratários digitais, que negam que a era digital vai predominar. Então, essa política nacional ela é importante porque ela nada tem a ver, ou muito pouco tem a ver, com educação à distância, mas tem muitos colegas da academia que acreditam que educação digital é, de fato, educação à distância. A educação à distância que nós temos hoje ela é totalmente analógica, ela não é digital. Não é porque é feita à distância que ela é feita formando as pessoas para a era digital. Objetivamente, né, esta lei ela diz o seguinte: seja no início, exatamente a 14.533, que foi sancionada em 11 de janeiro de 2023. Essa lei é importante porque ela define o seguinte: seja no ensino fundamental 1 e 2, seja no ensino médio, seja no ensino superior, as instituições têm que incorporar a educação digital. E aí, de forma bem rápida, José, a ideia é que a educação digital é uma educação do tipo Lean. Isso quer dizer o seguinte: nós temos que entender que a educação trata de um binômio muito importante: ensino e aprendizagem. Quem ensina são os professores, quem aprende são os alunos. A era industrial, os professores ensinavam e os alunos aprendiam, mas era de uma forma empurrada, quer dizer, nós tínhamos uma educação, primeiro baseada em conteúdo e empurrando para os estudantes. Agora, na era digital, a educação digital é uma educação que a gente pode chamar de Lean, Lean no sentido de puxada. Na verdade, o professor deixa de ser o protagonista passa a ser o estudante. A educação é puxada pelo estudante. A educação não é mais baseada em conteúdo, ela é baseada em competência. E competência é uma ampla combinação de conhecimentos, habilidades e atitudes. E agora, mais recentemente, se incorporou um quarto, eu diria, domínio de aprendizagem, que é, na verdade, o pensamento, que é a intuição. Até agora, todas as teorias de aprendizagem, José, da era industrial, seja o behaviorismo, né, o comportamentalismo, seja o cognitivismo e o construtivismo interacionista, todas as teorias se baseavam em 3 domínios de aprendizagem, que eram baseadas nas chamadas prerrogativas do Henrique Pestalozzi, pedagogo suíço do século XVIII. O Henrique Pestalozzi ele dizia o seguinte, que para nós educarmos as nossas crianças, a gente tem que levar em consideração os 3 Hs: Head, Heart, Hand. Cabeça, coração e mão. Cabeça, o cognitivo, digamos, o coração, o ativo, e as mãos, o sensório motor. Objetivamente era isso, quer dizer, eu tinha, digamos assim, as mãos, a mão da mão de obra, né, do saber fazer, de manipular as coisas, sobretudo nas linhas de produção. O cognitivo na verdade, é a mente, e o coração é o afetivo, é o relacionamento social. Então, esses 3 domínios da aprendizagem estavam relacionados ao saber, que é a mente, é o cognitivo, o saber fazer, que é as mãos, e o saber conviver de relacionamento, que era o coração. E aí, um psicólogo canadense chamado George Siemens, agora em 2006, ele disse o seguinte: olha, tem um 4º domínio de aprendizagem que nenhum pedagogo, nenhum psicólogo cognitivista levou em consideração, mas que seguramente é o mais importante, que é o intuitivo. Na verdade, nós aprendemos, Josué, de 2 formas. Nós aprendemos pela razão e pela experiência. A aprendizagem pela razão é a priori, a aprendizagem pela experiência é a posteriori. A aprendizagem pela razão nos permite entender e compreender. A aprendizagem pela experiência nos permite agir. Objetivamente falando, a aprendizagem pela razão me permite adquirir um conhecimento de natureza declarativa, um conhecimento de natureza procedural, que me permite agir
eu adquiro na prática fazendo. Então, isso é fundamental para eu entender, porque o Siemens ele diz o seguinte: olha, vamos colocar isso numa linha do tempo. O ser humano vai, digamos, do corpo para a alma. O corpo é o motor, a mente é o cognitivo, o coração é o afetivo e, o que é mais importante, aquilo que até agora não se dava muita importância, talvez somente do ponto de vista religioso, tem uma base fundamental do ponto de vista pedagógico, que é justamente, quando a gente fala na alma, a gente tem que falar justamente na intuição. A capacidade intuitiva humana é que nos permite ter ideias, nos permite pensar, nos permite ter criatividade e, acima de tudo, inovar. A inovação é uma atividade intuitiva, não é uma atividade cognitiva. E, por outro lado, também é importante, José, a gente salientar, porque as máquinas dotadas de inteligência artificial, até o final desta terceira década do século XXI, também vão ter capacidade cognitiva de processar a informação e transformar em conhecimento, de forma, inclusive, mais rápida do que o ser humano. Então, é o seguinte: se nós ficarmos restritos à questão cognitiva na educação, nós vamos perder para as máquinas. E como é que eu consigo incorporar a intuição na pedagogia tradicional? É justamente envolvendo os nossos estudantes em atividades mais experienciais, experimentais. E, nesse sentido, eu tenho que considerar que a aprendizagem é baseada, primeiro, numa coisa importante, que é a experiência, a prática. Nós aprendemos mais facilmente na prática que na teoria. E, aliás, é importante salientar que a teoria nada mais é do que uma simplificação intencionalmente empobrecida da prática. A prática é muito mais complexa e muito mais rica do que a teoria. Quando a gente faz pesquisa em laboratório, eu faço pesquisa em condições normais de temperatura e pressão. Eu manipulo, eu controlo as variáveis. Quando eu vou para a realidade, eu não controlo as variáveis. O número de variáveis é significativamente maior, muito mais complexo. Quando eu vou para o laboratório, eu simplifico e, consequentemente, intencionalmente, e, consequentemente, eu posso obter resultados efetivamente manipulados ou controlados. Na prática, isso é mais difícil. E, portanto, na prática, eu tenho uma visão mais ampla da realidade, e aí eu desenvolvo uma coisa que até agora não se dava muita importância, que é a intuição. E a intuição não é uma coisa sobrenatural, é simplesmente a gente pegar uma cadeia de valor que começa com dado e vai à sabedoria, José. O dado é tudo que o ser humano pode adquirir pelas suas capacidades sensoriais. Tudo que nós sentimos são dados, seja em termos, digamos, utilizando a visão, a audição, a gustação, o olfato, tudo, né? Seja estereoceptivo, seja proprioceptivo, tudo é dado. Agora, quando é que um dado se transforma em informação? Quando eu correlaciono dados, quando eu agrego valor aos dados, ou, melhor dizendo, quando eu percebo. A percepção humana é que discrimina no conjunto de dados que nós temos no nosso conceito sensorial aqueles dados que são mais relevantes. E quando a gente faz isso, quando a gente contextualiza, eu transformo o dado em informação. E a informação é a matéria-prima que o ser humano tem para criar conhecimento. E, na medida que eu processo cognitivamente a informação que eu tenho disponível, eu transformo informação em conhecimento. Então, a gente pode dizer de que o processo de aprendizagem é um processo cognitivo por intermédio do qual o ser humano, processando informação, ele transforma em conhecimento. E, assim fazendo, ele aprende. E esse é o fato mais relevante que o Jorge Siemens trouxe. O Siemens diz o seguinte: olha, nós temos os nossos estudantes confrontados com a realidade de forma simulada, experiencial, ou mesmo na prática mesmo. E ele disse outra coisa, que, na verdade,
a chamada aprendizagem experiencial foi desenvolvida por Kolbe. O Kolbe é um pedagogo também, que ele pensou nessa aprendizagem experiencial, Kolbe com K. E tem uma outra coisa que utilizou também como base para desenvolver o chamado conectivismo, né, ou conexionismo, que foi justamente a aprendizagem expansiva, que o termo que está sendo utilizado hoje é aprendizagem ubíqua. A gente aprende, professor José, em todos os lugares, inclusive na sala de aula, mas a gente não aprende única e exclusivamente na sala de aula. Esse é o equívoco da educação atual, porque é uma educação da era industrial. Nós precisamos de uma educação da era digital, onde as pessoas possam, os nossos estudantes, possam aprender em todos os lugares, de forma ubíqua. E isso, quem desenvolveu foi um pedagogo também importante, psicólogo, na verdade, psicólogo cognitivista, chamado Engstrom. O Engstrom é que criou a aprendizagem expansiva ou ubíqua. E isso é o que o Siemens trouxe nessa visão do conectivismo. Então, a gente poderia dizer o seguinte, olha, a era industrial nós tivemos, primeiro, o comportamentalismo, o behaviorismo, depois, com Jean Piaget, o cognitivismo. Quem criou o behaviorismo foi o Otto, e quem deu, digamos assim, uma grande relevância para o behaviorismo foi o Skinner, com a chamada teoria do reforço de Skinner. Mas o cognitivismo, quem de fato deu um grande avanço ao cognitivismo foi o Jean Piaget, com a chamada epistemologia genética. E o Piaget, ele mostrou que, de fato, o ser humano tem, ao longo, né, do desenvolvimento cognitivo, que há uma relação muito forte entre o desenvolvimento cognitivo da criança e a idade. Na medida que a criança vai ficando, digamos assim, que ela vai tendo um contato mais com a natureza, ela vai aprendendo, né? E ele definiu isso em 4 etapas, né, do chamado psicologia genética, desde do pré-operatório até o operatório concreto. E aí, baseado no Piaget, um russo chamado Vygotsky criou o construtivismo socio-interacionista. E o Vygotsky, ele diz o seguinte, olha, de fato, o conhecimento é uma construção cognitiva que é própria do indivíduo. Quer dizer, o indivíduo é que cria conhecimento. Por isso que a gente pode dizer que ninguém ensina ninguém. A gente pode facilitar o processo de aprendizagem. Quem aprende é o próprio estudante, daí a visão construtivista. E ele disse mais, que o conhecimento é uma construção cognitiva individual que é significativamente ampliado no relacionamento social. Por isso o nome construtivismo socio-interacionista. Na medida que eu interajo coletivamente, eu aprendo mais facilmente. Porque, segundo o Vygotsky, todo indivíduo tem uma ZDP, uma Zona de Desenvolvimento Proximal. Essa ZDP, eu não consigo, né, além da qual eu não consigo ultrapassá-la sem o apoio ou do professor, que vai ser um facilitador no processo de aprendizagem, ou um próprio colega. Quer dizer o seguinte, e aí eu posso definir o perfil cognitivo, né, dos meus estudantes, saber aqueles que têm um perfil cognitivo um pouco mais avançado e aqueles que têm um perfil cognitivo um pouco, digamos assim, com uma certa dificuldade. E é importante que o professor ele trabalhe sempre em dupla, pegue aqueles alunos com perfil cognitivo mais avançado com os alunos de perfil cognitivo mais, digamos assim, com dificuldades, né? E, consequentemente, a gente vai elevar o nível do consciência de inteligência da turma como um todo. E é claro que, no ensino tradicional, no ensino chamado analógico, isso não é possível. Isso só é possível se eu utilizar uma educação digital, com foco no estudante, baseado em competências. Então, eu tenho que saber
quais são as competências que os meus estudantes devem adquirir para enfrentar esse novo mundo. E, entre elas, a nova Política Nacional de Educação Digital colocou as competências digitais. Então, Professor Neri, só para... Por favor, pode falar, José. não, desculpe interromper, está tão bom que eu não queria interromper antes, está uma grande aula, e aí o senhor acabou me tomando boa parte das minhas perguntas, que eu queria falar sobre como o senhor pensa a educação hoje, eu queria perguntar como é que a tecnologia digital ela influencia no papel do educador e do aprendizado dos estudantes, né? Mas eu vou fazer uma pergunta do seguinte ponto. O senhor completou agora 50 anos de docência, praticamente. Se o professor Neri dos Santos, hoje, essa pessoa consagrada, pudesse encontrar o jovem professor Neri há 50 anos atrás, o que diria para esse jovem? Duas coisas importantes. A primeira, que é a mais importante de tudo, professor José, leitura. Leitura e leitura. A leitura é fundamental. É claro que, digamos assim, tem muitas pessoas que têm dificuldade de se concentrar na leitura. Então, hoje, felizmente, hoje nós temos a inteligência artificial. Eu posso pegar um livro inteiro e, utilizando uma inteligência artificial generativa, e transformá-lo em áudio. Então, o jeito é o mesmo. Ler ou escutar é a mesma coisa. E ler e escutar simultaneamente é melhor ainda, né? Então, por exemplo, assistir vídeo é muito importante. Por que isso é importante? Porque, na verdade, é o seguinte, eu amplio o meu vocabulário. É fundamental que os estudantes tenham uma capacidade, digamos assim, de ampliar o vocabulário. Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo, que está intimamente relacionado à questão da leitura, mas numa visão um pouquinho mais, digamos, específica, na verdade, a matemática. É fundamental que todos os estudantes tenham uma forte base em matemática, lógica e matemática. Infelizmente, a lógica não veio quando a matemática saiu da filosofia no Renascimento, né, e foi criado como uma disciplina à parte, a lógica ficou filosofia. Mas é importante que a gente tenha uma boa base de lógica. Na medida que eu tenho uma boa base de lógica, a matemática, seja aritmética, seja geometria, trigonometria, o cálculo integral, derivada, passa a ser brincadeira de criança, inclusive a álgebra linear. Porque se eu tenho uma boa base de lógica, sobretudo de lógica, digamos assim, seja proposicional, lógica paraconsistente, lógica difusa, eu consigo, a partir da lógica, aprender matemática mais facilmente. As crianças têm dificuldade de aprender matemática porque, na verdade, eles não aprendem a lógica. Então, é importante, né, essa base de lógica para que eu possa realmente, digamos assim, aprender mais facilmente. Então, leitura e matemática, lógica e matemática e leitura. Isso é fundamental, José, para que eu seja um bom profissional em qualquer área do conhecimento. Isso vale, evidentemente, para a engenharia, mas vale para outras áreas de ciências humanas, ciências sociais aplicadas, em qualquer área da saúde, né? A matemática ela desenvolve raciocínio, ela nos permite ter a capacidade, sobretudo, de entender a complexidade. E é importante entender, digamos, o contexto no qual eu estou, José, porque eu tenho 4 possibilidades. O contexto pode ser simples, o contexto pode ser complicado, o contexto pode ser complexo e o contexto pode ser caótico. Na medida que eu tenho essas 4 possibilidades, categorizando em 4 possibilidades, eu tenho que entender o seguinte: se o contexto é simples, os problemas simples eu resolvo com procedimentos. Então, eu tendo uma regra, um procedimento, né, eu consigo resolver problemas simples. Se o problema é complicado, o procedimento não serve mais. Aí eu tenho que ter processos. Por isso que a gente trabalha, do ponto de vista organizacional, com mapeamento de processos organizacionais. Porque, normalmente, as organizações
elas são complicadas, e eu preciso de processo de tomar decisão, né, para elaborar um projeto que tem um certo nível, digamos, de complexidade, né? Ele é complicado, eu preciso ter, de fato, um processo. Agora, se a situação é complexa, eu não posso utilizar nem procedimento, nem processo. Eu tenho que basear em princípios. É por isso que, quando a gente fala de política pública, política organizacional, política empresarial, todas as políticas são baseadas em princípios. Princípios me dão um delineamento, me dão uma direção, me dão, digamos assim, o caminho a seguir para chegar onde eu quero chegar. E, nesse sentido, se a situação é complexa, eu tenho que saber qual é a trilha que eu tenho que caminhar para chegar lá. Agora, em determinada circunstância, como foi o caso da Covid-19, nós entramos numa situação, num contexto caótico. Quando o contexto é caótico, não dá para resolver com procedimento, não dá para resolver com processo, não dá para resolver com princípios. Eu preciso de conceitos. Por isso, José, que é fundamental que quem faz pesquisa tenha que ter uma base teórica, uma fundamentação teórica, tem que ter uma base conceitual, porque a partir de conceito eu consigo resolver, inclusive, problemas que são efetivamente caóticos. Então, para quem, digamos assim, faz pesquisa, o pesquisador, ele tem que ter uma base conceitual forte. Eu diria que, quando eu tenho uma boa base conceitual, eu tenho a capacidade de fazer análise e síntese. A análise é a base do pensamento crítico e a síntese é a base do pensamento criativo. Então, é o seguinte, se eu tenho uma boa base conceitual, eu consigo analisar a situação, eu consigo fazer uma comparação, uma crítica, nada mais é a crítica do que eu partir de uma referência, de um padrão, comparar a referência com a situação que eu tenho, identificar as diferenças e, evidentemente, eu posso tomar uma decisão. Agora, quando eu falo em síntese, a síntese, na verdade, eu trabalho na proposição, de dar uma solução para o problema. Então, se eu tenho uma boa base conceitual, eu tenho mais facilidade para dar solução para problemas, inclusive aqueles caóticos. Então, isso eu consigo com a matemática, com a lógica e com muita leitura. E o resto das disciplinas é importante, mas é consequência, não é causa. Perfeito. Perfeito. Creio que ficou claro a sua resposta. Indo já aqui para o finalmente dessa primeira conversa, eu acho que a gente poderia ter mais conversas, né, em outro momento, porque eu vejo que o professor é muito ligado aí à questão da tecnologia, né? Eu vejo aí o Instituto Stella, que eu já visitei, Instituto Brasil Digital, né? E eu acredito que isso tem uma formação muito grande nesse aspecto, entendendo que os professores da atualidade sofrem um impacto muito grande por conta da inteligência artificial, por meio das novas tecnologias, né? Como é que o senhor vê, ao longo dessa trajetória toda, esse processo da inteligência artificial sendo utilizada para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem? Como é que o senhor percebe isso? Professor José, eu diria o seguinte, seguramente a inteligência artificial ela vai impactar a vida de todo mundo, em todo o setor da atividade humana. Oportunamente, a gente pode até fazer uma outra live aí para discutir especificamente sobre inteligência artificial, porque é muito amplo. O que é importante eu entender é o seguinte, claro que, e todo mundo faz referência a isso, né? Não só o Brasil, agora o Brasil está em discussão até uma legislação específica para tratar dessa questão da inteligência artificial, mas eu não posso, digamos assim, ignorar a inteligência artificial e, muito menos ainda, proibir o uso da inteligência artificial. Isso é um equívoco mortal. A grande diferença não é entre humanos e máquinas dotadas de inteligência artificial. É entre humanos que não usam inteligência artificial e humanos que vão utilizar a inteligência artificial. A inteligência artificial vai ampliar de forma significativa a capacidade cognitiva humana. E é importante que a gente saiba que atividades de baixa complexidade cognitiva e mesmo de média complexidade cognitiva já está sendo feito pela inteligência artificial.
As atividades de alta complexidade cognitiva, ainda não, mas a inteligência artificial, até final da década de 2030, vai chegar lá. Isso quer dizer o seguinte, eu fiz referência à aprendizagem pela razão e pela experiência. A inteligência artificial, utilizando a razão, ela está avançando exponencialmente, mas ela ainda tem pouca experiência. Então, ela, de fato, ela não tem uma capacidade que o ser humano tem, que é a intuição. Mas, do ponto de vista cognitivo, né, da mesma forma, José, e aí eu responderia objetivamente a tua questão, que as maquinazinhas de calcular do século passado ultrapassaram o ser humano no processamento de dados para transformar em informação, né, fazendo cálculos, inclusive logarítmicos, cálculos mais avançados, cálculos integrais, derivadas, né, aquelas maquinazinhas de calcular 14C da HP fazia isso, né? Antes a gente utilizava somente, na minha época, quando eu fiz engenharia, era a régua de cálculo Aristo. Evidentemente, isso é digamos, lá da década de 70. Né? Já na década de 80 surgiram as maquinazinhas de calcular, no final da década de 70, e é claro que essas maquinazinhas de calcular rapidamente ultrapassaram a capacidade humana de transformar dado em informação. Agora, hoje, o ser humano ainda, no reino animal, é o único ser que tem capacidade de transformar informação em conhecimento, é o único animal que aprende, os outros podem ser adestrados, mas não tem capacidade de aprendizagem. Só que a máquina, dotada de inteligência artificial, com aprendizagem de máquina, e a chamada deep learning, aprendizagem profunda, ela está aprendendo muito próximo do ser humano, muito parecido com o ser humano. E isso vai fazer com que a inteligência artificial vai avançar de forma significativa para realizar tarefas de alta complexidade cognitiva também. Só que o grande problema não é essa concorrência da máquina com o ser humano, é do ser humano que utiliza a inteligência artificial do ser humano que não a utiliza. Porque aí vai ter uma diferença, digamos assim, não só de capacidade profissional, mas, sobretudo, na rapidez para fazer as coisas. Então, quem aprender inteligência artificial, programação, evidentemente, tudo que eu fiz referência aí, digamos, letramento de dados, letramentos, digamos assim, de competências digitais, todo letramento digital, essas pessoas vão ter uma capacidade muito maior do que as pessoas que não aprenderem. E essa é uma diferença que nós vamos logo, logo perceber. Por isso, a importância de, rapidamente, professor, nós incorporarmos essa nova política, né, de política nacional de educação digital em todos os níveis educacionais. Basicamente era isso. Muito obrigado aí pelo convite, José. E eu te fico devendo, numa outra oportunidade, a gente vir aqui para falar exclusivamente de inteligência artificial, tá bom? Poxa, muito obrigado, professor Nerido Santos, pela gentileza de nos conceder essa hora para contar um pouquinho da sua vasta experiência. Realmente, eu fiquei com vontade de continuar essa conversa. Eu creio que as pessoas vão gostar muito. E ficamos, então, agendados, quem sabe, em outro momento. Infelizmente, a internet, a conexão hoje não está muito boa. Eu acho que ela está tendo alguns cortes. Então, se precisar, eu vou aí no seu trabalho, onde o senhor está trabalhando hoje, para fazer isso pessoalmente, né, dada a relevância e a importância da sua fala. E me comprometo também aqui dentro do Instituto Federal a divulgar e disseminar essa lei 14.533 para o nosso público docente, de estudantes e servidor administrativo, que é muito importante o letramento digital, e eu acredito que a inteligência artificial, se bem utilizada, pode contribuir para melhorar o nosso trabalho. Muito obrigado mais uma vez, tenha um grande final de semana, muita saúde e uma longa vida intelectual e acadêmica para o senhor ainda. Valeu, José, um abraço, obrigado e um excelente final de semana para ti e para todos que nos acompanharam. Valeu, um abraço. Obrigado.